Meio-dia em ponto, hoje é quarta-feira, dia 11 de julho, e você está vendo imagens feitas ontem pelo Corpo de Bombeiros do DF. Eles salvaram uma criança que se afogou em uma casa em Cristalina. Por sorte, a criança foi resgatada a tempo. Esse é um dos nossos destaques de hoje. E a gente vai falar também que a partir de agosto, as casas lotéricas de todo o estado vão cobrar uma taxa para receber as faturas de luz. Thalia Santos. A mudança vem com o término do contrato entre a Enel e a Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco a gente mostra os locais em que a conta pode ser paga sem a taxa extra. E você vai ver ainda. Crimes na zona rural assustam moradores. Polícia investiga caso de corpo encontrado dentro de um carro em frente à UPA de Lusiânia. Sanfona nova, doação faz a alegria de Seu José. E você vai ver também uma trilha toda especial dentro da Floresta Nacional em Brasília. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa o J1 de hoje mostrando a história de uma família de Cristalina que tomou um grande susto. Uma criança de 2 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do DF depois de um afogamento. Isso aconteceu ontem à noite. O afogamento foi no setor Marajó. A mãe da criança disse que a filha teria ido à casa da vizinha, onde tem uma piscina. A equipe de socorro passou quase 1 hora tentando reanimar a criança. Depois de reagir, ela foi levada de helicóptero para o Instituto Hospital de Base, em Brasília. Além do helicóptero, 3 viaturas foram usadas e 19 homens do Corpo de Bombeiros se mobilizaram durante o salvamento. Entramos em contato com o Hospital de Base em Brasília para saber sobre o estado de saúde da criança, mas não tivemos uma resposta. Outro assunto agora, os crimes na zona rural andam assustando quem optou por morar afastado da cidade, em busca do que seria uma vida mais tranquila. A polícia tem trabalhado para coibir esses crimes, tanto que essa semana a Polícia Civil conseguiu recuperar objetos que foram roubados de chácaras aqui em Lusiânia. Entre os objetos recuperados estão um aparelho de som, um videogame, ferramentas e eletrodomésticos. A polícia encontrou ainda uma espingarda de pressão e uma pistola utilizada na vacinação de gado. Elas seriam usadas para intimidar as vítimas. Todo o material estava em uma casa no setor de chácaras Marajoara. As investigações começaram depois do registro de uma série de roubos e furtos em chácaras aqui do setor. As buscas foram feitas nas proximidades, seguindo características dos crimes, como, por exemplo, o modo de agir dos bandidos, que na maioria dos casos estavam a pé. Pela proximidade das chácaras, né, que foram alvo das ações criminosas, né, pela quantidade de objetos que era levado e eles não utilizarem carro. 4 suspeitos que estavam na casa foram reconhecidos. Entre eles estavam 2 adolescentes. A quadrilha seria responsável por pelo menos 5 assaltos. Uma das vítimas é esse funcionário de uma chácara invadida 2 vezes em menos de 1 mês. Na última, ele foi feito refém. Botaram a arma na gente, botaram a gente deitar na beira das piscinas. Aí ficou dois com a gente e os outros invadiram as outras chácaras, né, para assaltar as outras chácaras. A necessidade do registro é grande, que a gente consegue identificar os objetos, inclusive vários dos objetos que foram apreendidos anteontem, a gente ainda não conseguiu identificar os proprietários, né? Justamente por essa falta de registro e de minúcia, né? Na hora de fazer a ocorrência. Os 4 suspeitos vão responder em liberdade por roubo qualificado. Eles não foram detidos porque não houve flagrante. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de março deste ano garante que transexuais e transgêneros mudem o nome no registro civil sem precisar fazer a cirurgia de mudança de sexo. Só que em Goiatuba, uma moradora reclama que está com dificuldade para fazer os novos documentos. Aos 26 anos de idade, a Kimberly é uma pessoa muito bem resolvida. Nasceu homem, mas aos 14 anos decidiu se assumir mulher. Desde criança eu já sentia que eu não era menino, eu não me via como homem, eu não conseguia me adaptar com as coisas do mundo masculino. Brinquedos, roupas, brincadeiras, eu sempre me via no questão feminino. Aqui na cidade, todos já sabem que ela é a Kimberly.
Esse nome ela quer ter nos documentos pessoais, mas isso não está sendo fácil. A Kimberly procurou a ajuda de uma advogada para tentar fazer isso e mesmo assim, até hoje, não conseguiu. Uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, publicada em março desse ano, diz que transexuais e transgêneros têm o direito de alterar o nome e o gênero, mesmo que não tenham passado pela cirurgia de mudança de sexo. A regra vale para todo o Brasil, mas a Kimberly, que mora em Goiatuba, no sul do estado, está com dificuldade para fazer essa mudança. Mais uma tentativa no cartório civil, dessa vez com um documento oficializando o pedido. Alegou em primeiro momento que não sabia da decisão. Ela colocou uma dificuldade para a Kimberly não mudar o nome, né? Que ela colocou uma taxa mais alta que o normal. Como a Kimberly falou que ia pagar essa taxa, ela falou para mim que não queria fazer. O presidente da OAB da cidade prefere acreditar que a demora seja por conta da falta de informação sobre a decisão do STF. Segundo ele, os cartórios não podem negar esse tipo de pedido. Todos os tribunais de justiça do estado vão ter que disciplinar sobre isso, instruir os cartórios para determinar como que vai ser esse procedimento. Agora, se for configurada alguma discriminação ou transfobia, no caso, o que pode acontecer? Se a resistência for por rejeitar o mérito da questão, por discriminar a pessoa, quem fizer isso vai responder pelo fato. Enquanto isso, a Kimberly espera ansiosa pelo novo documento, com nome e gênero alterados. Eu espero ansiosa pegar meu documento com o meu nome de verdade e que eu possa gritar para os 7 ventos que eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher registrada agora. Sobre o caso da Kimberly, nossa equipe esteve no cartório de Goiatuba durante a reportagem, mas não encontrou ninguém para gravar. Estamos desde então tentando um contato com a responsável pelo cartório por telefone, mas ninguém atende às nossas ligações. Hoje voltamos a falar com a Kimberly para saber como que ficou o caso dela, mas segundo ela, o cartório ainda não fez contato, como disse que iria fazer. Outro assunto, a polícia está investigando um caso que aconteceu ontem pela manhã aqui em Lusiânia. Um carro foi abandonado em frente à UPA da cidade. Só que dentro do veículo, no banco do passageiro, tinha um homem baleado. O carro abandonado em frente à unidade de pronto atendimento já foi periciado. Na madrugada de terça-feira, Nilo Pereira dos Santos, de 45 anos, foi encontrado morto com 2 disparos de arma de fogo dentro do próprio veículo. Mas o que chamou a atenção da polícia é que ele estava no banco do passageiro. Já requisitamos que a UPA forneça essas imagens do circuito interno de segurança, tendo em vista que a vítima chegou no banco do carona, e o motorista do veículo se evadiu do local. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Formosa. Exames vão apontar se ele foi deixado aqui na porta da UPA ferido ou se já estava sem vida. Testemunhas também já estão sendo ouvidas. Segundo as investigações, a vítima teria um outro carro que desapareceu na mesma madrugada do crime. A gente não descarta nenhuma hipótese nesse momento inicial, pode ser um latrocínio, precisamos apurar quem era a vítima, qual a relação de amizade, o histórico dessa vítima, para conseguir depois definir, tipificar se é um latrocínio ou se foi um homicídio. O corpo de Nilo Pereira dos Santos foi levado para o IML de Formosa. Exames vão poder confirmar se ele foi abandonado morto em frente à UPA ou se morreu depois. A jovem de 18 anos que foi presa depois de tentar roubar um carro vai passar por audiência de custódia ainda hoje. Apesar da pouca idade, a assaltante já tem mais de 20 passagens pela polícia. Luana Alencar de Oliveira tem apenas 18 anos de idade e uma lista grande de crimes praticados. Mais de 20 passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas e até tentativa de latrocínio. Luana e Fernando Augusto Silva, também com 18 anos de idade, roubaram ontem este carro no setor Faisalville, em Goiânia. A motorista estava com uma criança no banco de trás com apenas 2 anos de idade e contou que a dupla foi violenta. O tempo todo ameaçando, pra eu não gritar, porque senão eles iam me matar minha filha. Na fuga, Luana e Fernando seguiam pelo anel viário. Ao perceber a presença da PM, bateram em alta velocidade em pelo menos 10 carros.
Luana já tinha sido pega pela polícia em outubro do ano passado. Como era menor de idade, ficou 7 meses apreendida e foi solta em maio deste ano. Na época, a jovem foi apreendida por roubar um carro de um delegado e também por atirar em uma motorista enquanto tentava levar o veículo da vítima. Segundo a polícia, Luana aparece neste vídeo saindo de um carro branco acompanhada de outro homem. Eles tiram o delegado de dentro do carro. A mulher assume a direção e os dois vão embora. Em outras imagens, Luana desce da garupa de uma moto roubada e aborda a vítima ao volante. A motorista resiste e a assaltante atira no rosto da mulher e foge. Os outros criminosos, os grupos que eles reúnem para cometer crimes, ela exerce a liderança. Na delegacia, Luana e Fernando disseram qual o objetivo de roubar carros. Fazer o que com esse veículo? Olha, vendeu, velho. A moça está presa no 4º distrito de Aparecida de Goiânia. E veja a seguir, idoso é agredido e bandidos levaram R$8 mil da vítima. E a gente mostra também que está aberta a licitação para a construção de novas praças de pedágio em 7 rodovias goianas. Agora 12h11, a gente volta daqui a pouco. Meio-dia 14, estamos de volta com J1. A gente fala agora que está aberta a licitação para a construção de novas praças de pedágio em 7 rodovias goianas. O processo para escolher a empresa que vai administrar as rodovias já começou. É difícil encontrar alguém que não reclame de ter que pagar pedágio. Eu acho um absurdo. Você já paga o IPVA. Além da alta carga tributária que já existe nesse país, desde o preço do carro, que hoje é mais de 50% do valor, ainda isso aí... Eu acho um absurdo, né? Porque a gente já vem pagando tantos impostos, né? Cada dia mais. Tirar do bolso aquilo que é obrigação, até porque nós pagamos muito imposto, né? A nossa carga tributária é elevadíssima. Mas pensando nos benefícios que as concessões podem trazer, o motorista até concorda com a ideia. Acho justo, se a rodovia for boa, vale a pena pagar. Não vejo um problema, não. Vai vencer a licitação quem cobrar o menor preço pelo pedágio e oferecer o maior valor pela outorga, que é aquilo que o Estado gastou em obras na rodovia, como o recapeamento do asfalto e duplicação. Até o dia 2 de agosto, as empresas interessadas na concessão devem enviar as propostas. O contrato de concessão tem prazo de 35 anos e, ao longo desse período, o ganhador da licitação terá que pagar ao governo quase 3 bilhões de reais. O valor máximo do pedágio será de R$ 7,87 e o vencedor terá até 3 anos para entregar as primeiras obras de duplicação das rodovias. As obras vão beneficiar 500 quilômetros de pista simples. O prazo máximo para a entrega da duplicação é de 8 anos, conforme o contrato. 7 trechos de rodovias estaduais serão concedidos à iniciativa privada. A GO 020, de Goiânia a Catalão, GO 010, da capital até o trevo da GO 330, GO 060, entre Goiânia e Piranhas, GO 070, entre a capital e a cidade de Goiás, 080, de Goiânia até o trevo com a BR-153, em São Francisco, GO 213, de Morrinhos a Caldas Novas e GO 139, entre os trevos das GOs 213 e 217. O governo prevê que as cobranças de pedágio vão começar a partir de julho do ano que vem. Eu não tenho dúvida alguma de que a concessão realmente é o melhor caminho para essas rodovias, para essas principais rodovias do Estado. A qualidade do serviço que é entregue em função do pagamento do pedágio, ele justifica, sim, essa concessão. Ao motorista não resta outra saída a não ser preparar o bolso. Vai pesar muito. Para lá e para cá, quando a gente vai pagar isso aí no final do mês? Você tem que ir lá vir aqui em Bela Vista, voltar todo dia. Quanto é que você vai gastar? Estamos no mês de julho, período de férias, e muita gente aproveita, claro, para viajar. E para quem optar por viajar de avião, as regras sobre o transporte de bagagens já valem desde junho do ano passado. Mas os passageiros ainda têm dúvidas e enfrentam problemas na hora de embarcar com a bagagem de mão. Olha aí a mala do Jaime, bem econômica. Tudo para não ter que despachar. Sempre que eu estou embarcando eu vejo. Tem hora que não cabe a bagagem de mão, no caso. Dentro do avião tem que despachar para a bagageira. Mas você nunca passou por isso? Não, a primeira vez que eu viajo com bagagem. E a Rosane?
Ela só viaja hoje, mas ontem já estava no aeroporto medindo a mala. Eu já estava por aqui, aí eu resolvi fazer o teste. E o que tem na mochila do Márcio? Tem notebook, roupa e comida. Comida para levar para o pessoal do Pará. Todo passageiro tem direito a levar 10 quilos de bagagem sem precisar despachar, desde que a mala caiba no bagageiro. Quando o passageiro faz tudo certinho, é só quando não tem mais espaço dentro do avião que a empresa pode pedir para despachar a bagagem de mão, mas sem cobrar nada por isso. Antes de fazer a mala, eu já penso justamente nessa complicação. Então eu evito o excesso de peso e tal. A minha é de mão. Mas não passa de 10 quilos, né? Não. Deve ser uns 8 talvez. A Isaura diz que a mala dela também era pequena, mas ela foi obrigada a despachar a bagagem de mão na volta das férias. E era um voo internacional. Eu fui embarcar no meu voo, vindo dos Estados Unidos para cá, com minha bagagem de mão. E a pessoa que me atendeu no guichê simplesmente falou que não tinha espaço no avião e que eu tinha que despachar minha bagagem de mão. E quando ela entrou no avião... Em cima das cabines, tinham vários espaços, dava para colocar mochila, cabia minha mala, cabiam mais umas 10 malas lá dentro do avião. Mas a história não termina aí. Chegando no Brasil, só chegou a primeira mala que eu tinha despachado. A segunda que eu despachei lá na entrada do avião, que era a bagagem de mão, que estava com os meus itens mais importantes, que eu mais precisaria, não chegou. A mala de mão, com os itens pessoais dela, só foi localizada um dia depois. É uma caixinha de surpresa, né? A gente fica à mercê da companhia aérea. A ANAC respondeu que registrou 41 reclamações relacionadas ao transporte de bagagem de mão nos primeiros 3 meses do ano. E o Procon-DF disse que o passageiro tem direito a uma bagagem de mão de 10 quilos. Se a empresa obrigar a pessoa a despachar, alegando que não tem espaço na aeronave, a empresa não pode cobrar por esse serviço. Um homem de 82 anos foi vítima de um crime covarde. 3 bandidos invadiram a casa dele no centro de Lusiânia e eles tinham alvo certo. Mas para pegar os R$8 mil da vítima, antes eles agrediram o idoso. Os sinais de violência estão por todo o corpo do idoso. Seu Felizmino não imaginava que seria assaltado dentro da própria casa. Quando eu vi, arrombou a porta assim, ó, e levanta, e eu queria sentar um pouquinho, ele me empurrava. O crime foi por volta de meio-dia. 2 homens invadiram a casa do idoso, enquanto um terceiro comparsa aguardava em um veículo aqui do lado de fora. Os vizinhos desconfiaram ao ouvir um disparo vindo de dentro da casa e conseguiram chamar a polícia a tempo. O condutor, nós já estávamos com ele em abordagem. Aí os outros 2 fugiram, porém conseguimos conter e fazer a busca e pegar apenas um deles. O outro, por nome e apelido de Galego, conseguiu fugir. Os 2 suspeitos são do Distrito Federal. Jefferson Moraes da Costa, de 21 anos, que já tem passagem por roubo e receptação, foi preso em flagrante. E um menor de 17 anos foi apreendido. A suspeita da polícia é que o crime foi encomendado. O idoso mora sozinho. Além da arma usada na tentativa de latrocínio, também foram recuperados um revólver calibre 38 e R$8 mil que a vítima guardava em casa. O senhor tinha o costume de deixar guardado em casa? Tinha. Para não sair, né? Vir para o banco, tudo, né? Andar aí com um pacote no bolso, né? Que covardia, né, gente? A polícia ainda não conseguiu prender o terceiro suspeito. E apesar dos machucados, seu Felizmino, por sorte, está bem. Outro assunto agora, além do Brasil prever que os condenados têm que cumprir a pena de um dos 3 regimes de prisão, fechado, semiaberto ou aberto. Mas aqui em Goiás, o Ministério Público diz que o Estado vem criando uma 4ª modalidade de cumprimento de pena, substituindo o semiaberto por tornozeleira eletrônica, e que o monitoramento desses presos está falhando. A Lei de Execuções Penais diz que os condenados têm que cumprir a pena num dos 3 regimes de prisão, no fechado, no semiaberto ou no aberto. Quando um preso do regime fechado cumpre parte da pena e tem direito à progressão, o correto é que ele fosse para o semiaberto, trabalharia durante o dia e dormiria na cadeia à noite. Mas desde janeiro deste ano, a Colônia Penal Agrícola de Aparecida, que é a unidade do regime semiaberto, está praticamente inoperante depois da rebelião.
Antes, 1.200 presos dormiam na unidade. Agora, só 90. E o número de detentos que vem usando a tornozeleira no mesmo período saltou de 1.855 para 3.822. O problema, segundo o Ministério Público, é que aumentou o número de condenados usando o equipamento e a quantidade de agentes que fazem o monitoramento permaneceu o mesmo, somente 5. Nós temos que ver que o indivíduo é condenado, ele deve sofrer uma pena. E tornozeleira eletrônica, principalmente sem fiscalização, é um mero adereço que o indivíduo vai ter no corpo dele. A Diretoria de Administração Penitenciária disse que o monitoramento é eficiente, que os passos dos presos são acompanhados 24 horas em 2 centrais aqui na capital, outras 80 espalhadas pelo interior e ainda na central da empresa que fabrica as tornozeleiras, em Curitiba, no Paraná. Então, esses 3 níveis de monitoramento atuam diante de cada tornozeleira que é implantada. É uma ferramenta de acompanhamento do cumprimento da decisão judicial. Então, com esse conceito, o sistema cumpre sim o seu objetivo. A eficiência do monitoramento foi questionada depois da morte de Renan Gouveia, no fim do mês passado. Um dos suspeitos usava tornozeleira. Paulo Vitor era proibido de sair de casa das 8 da noite às 6 da manhã. Mas em apenas 3 meses, desrespeitou a ordem judicial 58 vezes. A pessoa que matou o nosso filho não sabe o tamanho da dor que está trazendo para nós. O meu filho é um morto a mais nessa onda de violência que a gente está. Diante da falta de vagas no semiaberto, a tornozeleira também tem sido a única medida encontrada pelos juízes no interior. Em Catalão, por exemplo, 150 presos começaram a receber o aparelho. O promotor Luciano Miranda diz que a tornozeleira não pode substituir, em hipótese alguma, a criação de vagas nos presídios. Tornozeleira é para casos excepcionais. Eu gosto de dizer muito, por exemplo, no caso da Maria da Penha, em que a mulher é ameaçada, em que a mulher é agredida por alguém e há um processo em curso. Até para se evitar que esse agressor se aproxime da vítima, é interessante a utilização de tornozeleira eletrônica. Agora, substituir o indivíduo que comete o crime de roubo, o indivíduo que mata alguém, o indivíduo que estupra alguém por tornozeleira eletrônica, é um descaso com a sociedade. Quando a gente faz a referência vaga tornozeleira, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que o Estado, se ele não tivesse essa ferramenta, ele estaria gastando muito mais com o preso. Mas o objetivo dela não é substituir a cela. Os presos que estarão cumprindo pena no regime fechado, eles não estão ao alcance da tornozeleira. A tornozeleira só será implantada quando houver uma progressão de regime. A administração penitenciária disse que o uso de tornozeleiras não cria nenhuma modalidade de cumprimento de pena, como diz o Ministério Público, e que está preparando um edital para comprar celas modulares, que é um novo modelo de presídios. A administração informou ainda que coloca a tornozeleira nos presos que saíram do regime fechado por determinação da Justiça. Nós procuramos os 3 juízes que cuidam dos presos para falar sobre essa polêmica e eles não se manifestaram sobre o assunto. E a seguir você vai saber por que as lotéricas vão cobrar a mais para receber faturas das contas de energia. E ainda, no quadro Vamos Ajudar, a gente mostra que casal desempregado está passando por dificuldades. Já começa a faltar alimento em casa. Continue conosco, a gente volta daqui a pouquinho.